Gente, Romanos capítulo 12 é um versículo muito conhecido. Vamos ler os dois, o primeiro e o segundo, tá bom? Tem por título A Nova Vida, né? E muito conhecido, muito famoso e muito abençoador. Deixa eu tirar essa daqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu não preciso nem perguntar aqui quem aqui gostaria de viver a vontade de Deus na sua vida. Porque eu sei que se você é crente, a coisa que você mais quer nessa vida é viver a vontade de Deus. Amém? O crente é justamente essa pessoa que abriu mão de viver do seu jeito para viver do jeito melhor. Um jeito que Deus sabe que é melhor. Para viver o plano de Deus. Não é verdade? O crente é aquele que quer a sua história escrita pelo dedo de Deus, né? Como diz o cantor Thales Roberto. Só que na prática, quando a gente conversa com os irmãos, com as pessoas, a gente vê que às vezes o que a pessoa mais tem certeza é de que ela não está vivendo a vontade de Deus, né? E muitas vezes isso acontece porque a pessoa pensa assim, que a pessoa às vezes tem uma visão reducionista sobre a salvação. Ela pensa, eu estou salva, agora pronto, vai acontecer, né? E a salvação, ela é sobre aquilo que Deus fez, mas também sobre aquilo que Deus fará nas nossas vidas. O Evangelho, o poder do Evangelho é sobre o que Deus fez e fará. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós somos salvos de quê? Da culpa do nosso pecado. Isso nos reconcilia com Deus, isso nos dá acesso a Deus, já que aproxima-nos de Deus, isso é maravilhoso. O Evangelho, o poder do Evangelho também nos dá um lugar eterno no reino de Deus, para sempre. Isso é incrível, é maravilhoso, já é demais. Só que a Bíblia diz que não é só isso. Diz também que o Evangelho tem o poder de transformar as nossas vidas por completo. De transformar por completo os nossos relacionamentos, as nossas relações com o dinheiro, com o poder, com a fama, com o marido, com os filhos, com os colegas. O Evangelho tem esse poder de transformação de vida. A gente nasce de novo, muda de direção e depois a gente tem que caminhar. Porque a Bíblia diz que existe uma caminhada do justo, não é isso? Então tem algo mais a ser vivido com o Evangelho. Tem um poder a ser liberado aqui nessa terra ainda, na nossa vida, que é o poder de transformação. Só que esse poder de transformação de vida, ele só é liberado quando a gente renova a nossa mente. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que esse poder de transformação só vai acontecer quando vivermos uma transformação na nossa mentalidade. É a obra do Espírito Santo, é Ele quem faz, mas Ele faz através da palavra de Deus, né? Então a gente precisa viver essa transformação para entrar na vontade de Deus. Agora, essa transformação da mente, gente, é zerar a mente? É deletar? Não. Hoje a gente já sabe, a ciência já sabe o que a Bíblia já sabia, que não é possível apagar a mente, não é possível resetar os pensamentos, é possível reeditar, é possível renovar. Na transformação você usa aquilo que você já tem, você usa a sua mente, as suas ideias, a sua cabeça, a sua história de vida, né? É usado aquilo que tem, essa matéria-prima que você já tem. Seria até mais fácil se Deus tivesse zerado tudo quando a gente se converte, né? Quando a gente aceitasse, apagasse todas as minhocas que a gente tem na cabeça, né? Todas as crenças disfuncionais, as viagens na maionese, todos os nossos traumas e tudo que a gente viveu de ruim, zerasse, começasse tudo novo, seria muito bom. Mas não foi assim que Deus decidiu fazer. Precisa viver uma renovação, uma transformação. E essa palavra transformação é uma palavra que é usada para mudanças radicais, profundas e não superficiais. Você vê que o apóstolo Paulo ele contrapõe a transformar com amoldar. Ele não está dizendo aqui, não se amoldem ao mundo, mas se amoldem às regras de Deus. Ele está falando, não se amoldem ao mundo, mas se transformem. Porque a transformação é algo que acontece de dentro para fora, é uma mudança profunda.
na nossa mente que tem que acontecer. E conformar, é como você faz um bolo, você coloca a forma, né? Para moldar ali. O bolo fica moldado na forma. É uma mudança externa, superficial, não é? Mas o Evangelho quer nos fazer uma metamorfose. O Evangelho não quer fazer meros ajustes superficiais nas nossas ideias. Ele quer mexer nas raízes, nas profundezas da nossa mente, né? E se a gente não renovar a mente, o que acontece? Nada de vida nova. Nada de Canaã. A gente não entra na vontade de Deus. A gente não vive o plano de Deus. A gente precisa renovar a mente. Senão a gente fica crente no coração, crente no espírito e com a mente carnal. E com a mente pagã. E com mente carnal e mente pagã, a gente pode até ser crente, mas a gente não vive aqui nessa terra a vontade de Deus, o plano de Deus. Entendem, gente? E se vocês observarem, foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Quer dizer, quando saíram do Egito. Eles foram salvos do Egito, salvos de Faraó, libertos, mas não entraram em Canaã. Não viveram a vontade de Deus, que era boa, agradável, perfeita, maravilhosa para a vida deles. Não entraram. Aquele desenho ali, aquela história, aquele episódio do povo de Israel, é um retrato da vida do crente, que é salvo, que a gente encontra aí um monte de crente. Por que ele está passando isso? Por que o crente vive assim? Por que não sei o que, a gente fica observando, né? Não quer dizer que não vai ter problema, né, gente? A gente sabe que tem. Esse mundo aqui, a gente até vai ver isso aqui, que é uma visão realista. Mas essa falta de sossego na vida, sabe? Essa tribulação, essa angústia, essa falta de paz, daquilo que da riqueza do Espírito que o Espírito Santo, que o Evangelho nos traz. Quando a gente não vê isso, a pessoa não está vivendo ali a vontade de Deus, né? E é o retrato, Israel lá no Egito, é o retrato desse povo crente hoje que não vive, não entra na vontade de Deus. E se a gente observar mais um pouco, a gente vai observar que lá no deserto, aquele povo com a mentalidade carnal, eles tinham três pontos ali na mentalidade deles que fizeram com que eles não entrassem, que foram como pedras de tropeço na vida deles. 3 pontos, 3 crenças centrais que nós não podemos ter. 3 crenças que nós precisamos passar no prumo do Evangelho, se nós quisermos viver a vontade de Deus. É só simbólico essa história, mas é impressionante. Eles tinham 3 crenças que, porque não foram confrontadas, porque não foram revisadas, renovadas, reconstruídas, 3 crenças que serviram como pilares, né, da nossa mentalidade e da deles. E por isso eles não entraram. Quais são essas crenças, gente? A visão que eles tinham sobre eles mesmos. Eles se achavam como gafanhotos. Isso foi uma pedra de tropeço para viverem a vontade de Deus. A visão que eles tinham dos outros povos, porque eles olharam para os outros povos e acharam que eram melhores, maiores, fortes, porque eram fisicamente mais fortes. Então eles carnalmente enxergaram somente a parte material, né? Então eles olharam para eles se sentindo inferiores. E também a visão que eles tinham do futuro. Apesar de estarem com Deus, acharam que o futuro que aguardavam eles era um futuro terrível, de espada, de morte. Eles falaram, a gente vai cair na espada. Se a gente for, a gente vai morrer, a gente vai ser destruído. Então a expectativa de futuro que eles tinham era uma expectativa pessimista. Então, 3 crenças que atrapalharam, 3 crenças centrais, fundamentais da mentalidade daquele povo que não mudou. E que precisa mudar na nossa vida também. E é interessante, curioso, eu estudando psicologia, eu e o pastor a gente estuda, né, psicologia, é interessante que a psicologia cognitiva comportamental, que é uma das mais modernas e que tem mais evidências científicas, ela chega a essa conclusão de que se a gente quiser mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, ter saúde mental inclusive, mudar a nossa mentalidade, é preciso mexer nos pilares da nossa mentalidade. Entende-se que tem esses pilares. Existem essas crenças centrais, que são profundas, são raízes. A nossa mentalidade é como uma árvore que possui folhas, caule e raízes. E esses pensamentos que a gente tem, muitas vezes involuntários, pensamentos que a gente não quer nem pensar, né? Muitas vezes chama de intrusivos. Eles estão ali tomando a nossa cabeça, tomando a nossa mente. A gente não quer nem pensar neles, mas eles estão ali. E eles não estão soltos, eles estão enraizados. Eles estão conectados com outros pensamentos mais consolidados, com outras crenças mais profundas.
E essas crenças mais profundas, eles dividem em 3 grupos. A visão que a gente tem sobre a gente mesmo, a visão que a gente tem sobre o outro e a visão que a gente tem sobre o futuro. Olha só que coisa. Não é interessante isso? Então eu pensei, nossa, eu vou compartilhar com a igreja um alinhamento da nossa tríade cognitiva. É assim que o Warren Beck chamou, o fundador da TCC, da terapia lá. Tríade cognitiva. Toda mentalidade tem essa tríade. Tem esse tripé de crenças, de pilares, que são fundamentais para viver o que a pessoa quer viver. É essa tríade que está por trás dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, de como a gente se posiciona na vida. É essa tríade que vai definir se a gente é otimista ou pessimista, se a gente é frágil ou resiliente, se a gente é frouxo ou corajoso. Entende? São os pilares, as bases da nossa mentalidade. Então, se a gente quiser... E é interessante que são as mesmas crenças que os israelitas tiveram. Então, eu pensei, vamos passar a nossa tríade cognitiva à luz do Evangelho? Era isso que eu queria fazer aqui. Analisar a luz do Evangelho, que é luz para as nossas vidas, que é lâmpada para os nossos pés, né? Esses pontos. Então, porque a palavra de Deus diz o que lá em Hebreus? Que a palavra ela é viva e eficaz, que ela é mais penetrante, mais cortante do que uma espada. Ela entra nos lugares escondidos, né? No profundo da nossa mente, destrói fortalezas. Aquelas crenças que a gente rega ali desde a infância, que estão tão enraizadas, tão, né, difícil já de mudar, que você está de 10 anos às vezes na terapia para entender quem você é, quem é o outro, se você é mais, se é melhor. O que é que o Evangelho nos diz sobre isso? Vamos lá? Vamos analisar os pilares à luz do Evangelho? Primeiro pilar da renovação da nossa mente, a visão que nós temos de nós mesmos. Gente, a visão que nós temos de nós mesmos tem a ver com o quê? Com a nossa autoestima. E é importante a gente saber que a nossa autoestima ela não é herdada e nem ela é passada por DNA. A nossa autoestima ela é aprendida, ela é construída ao longo da nossa vida. E isso começa, gente, quando a gente ainda é muito criancinha. A gente está na escola lá e um belo dia a gente vê que os coleguinhas tiram notas melhores que a nossa. A gente começa a observar isso. Pô, fulano tirou nota melhor. Um belo dia a gente vê que a amiga da gente dança melhor do que a gente. A gente parece o Robocop dançando. E ela com a cintura solta, né? A gente, poxa, começa a se comparar. A gente vê que o coleguinha lá do condomínio, do Baba, parece que é da linhagem do Messi. E você parece que tem as pernas de pau. Então a gente começa a observar o nosso mundo, o ambiente ao nosso redor. Para completar, chega em casa, os pais, às vezes bem intencionados, né? Geralmente bem intencionados, os nossos parentes também. Eu digo nem tão bem intencionados assim, né? Vem aquela tia chata, e aí ela começa a comparar você com seu primo. E dizer, esse seu primo já está no estágio, já está estagiando, né? Seu primo já passou no concurso, já está concursado. Sua prima já casou. Aliás, todas as suas primas já casaram, né? Então, esse tipo de comentário que a gente vai escutando em casa, na família. Às vezes, comentários também que a gente chama invalidantes, que é você é burro, você é lerdo, você não vai dar para nada, que essa menina está banada. E às vezes a gente escuta coisas boas também que reforçam. Mas o fato é que a gente pega todos esses feedbacks, todas as críticas, todos os elogios que a gente recebe na vida, junta com as nossas experiências de vida, muitas vezes ruins, muitas vezes boas, traumáticas, abuso, humilhação, né? Junta tudo isso aí, toda essa nossa história de vida, com todos esses feedbacks, e a gente faz o quê? Constrói uma espécie de teoria sobre a gente mesmo. E a nossa estima é fundamentada nessa teoria. É assim que se forma a autoestima. Então, é algo que é construído desde a nossa infância. Sabe? Quando a gente se converte, o que é que a gente tem que fazer? Revisar a nossa mente. Revisar esse pilar. O pilar da visão de si mesmo. Quem é você na fila do pão? A gente tem que saber quem a gente é. Qual é a autoestima que o Evangelho nos propõe, gente? É uma autoestima alta ou é uma autoestima baixa? Hoje em dia, vamos ver, né? Vamos alinhar. Hoje em dia as pessoas falam muito numa perspectiva de autoestima assim, positiva e crescente. Como se quanto maior, melhor. Quanto mais autoestima, melhor.
Mas a proposta do Evangelho sobre a autoimagem não é de construir algo assim positiva e maior. Cada vez maior. Quanto mais autoestima, melhor. Quanto mais elevado. Não. A proposta do Evangelho para nós é de termos uma autoestima realista. Realista. A gente tem que se enxergar com realismo. Botar o pé no chão. Lá em Romanos, desse texto que a gente leu, se você ler o próximo versículo, falando da renovação da mente, Paulo vai falar assim, ó. Ninguém pense sobre si mesmo mais do que convém. Aí já é um alerta para a autoestima elevada. Cada um pense sobre si com moderação ou com sobriedade. Ou seja, não está dizendo para você ser humilde também, não. Não é para pensar menos, nem pensar mais. Ou seja, a sobriedade é sinônimo de quê? De embriaguez. Ou, ao contrário, sinônimo não, antônimo, né? Embriaguez. Então, cada um pense sobre si com moderação, com sobriedade. Não fique bêbado. Nunca mais sou bêbada, tá viajando, mas não viaje, não. Com sobriedade, com moderação. Seja realista. Porque quando a gente põe o pé no chão, gente, sem viagem, sem ilusões do ego, sem fantasias do ego, a gente vai ver que a única visão que nos cabe é uma visão equilibrada. Onde nós não somos melhores que ninguém. E nem somos piores. Onde não nos cabe nem rebaixamento e nem engrandecimento. E ele fala assim, ó. Se olhem, se enxerguem conforme a medida da fé. Não quer dizer quantidade de fé. Mas de acordo com a fé. De acordo com o que o Evangelho diz que você é. E o que é que o Evangelho diz que nós somos, gente? Em primeiro lugar, pecadores. Todos pecaram. Todo mundo aqui é pecador. Mas somos pecadores salvos, amados e valorizados aos olhos daquele cuja opinião importa. Aleluia. É isso que nós somos. Merecíamos o juízo? Sim. Pecamos? Sim. Por nós mesmos? Mérito algum. Mas Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos escolher. E nos valorizar. Então observe que o Evangelho ele nos impede de nos portarmos com superioridade. E também nos impede de nos colocarmos como inferioridade. Entende? Mas meu pai, minha mãe falou, as pessoas ficam apegadas a isso, né? É difícil desenrolar isso aqui. Fica na terapia há anos para desconstruir algo que aprendeu com os pais, com a avó, com a família, no ambiente, com o professor, com o tio, sei lá, com quem? Com a teoria que ele mesmo criou, com as conclusões que ela mesma fez de quem ela é. Mas observe que aqui tem um parâmetro. Aqui tem a medida. Qual é a medida da fé? Aqui está o fundamento. Que esse pilar da nossa mentalidade tem que estar fundamentado. Porque antes de conhecer a Jesus, antes de converter, quem foi que embasou? Né? Cada um aqui sabe onde foi que aprendeu a se amar. Como foi o ambiente que cresceu. Ou trataram como o reizinho da família, que também não é legal, a pessoa fica com a autoestima elevada, fica passando por cima dos outros, fica, né, se achando melhor que todo mundo. Ou no ambiente invalidante, autoestima baixa. Mas o que o Evangelho nos quer é no equilíbrio. A visão que nós precisamos ter para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma visão equilibrada, realista, equilibrada sobre quem nós somos. Somos pecadores, sim, mas somos filhos amados de Deus. E isso é uma coisa que o povo de Israel não entendeu. Porque Deus disse a Moisés, Moisés, diga a Faraó para deixar meu filho sair. Lá em Oséias ele fala assim, quando Israel era uma criança, eu o amei como meu filho. E do Egito eu chamei o meu filho. Deus cheio de orgulho, falando do meu filho. Israel era o meu filho para lá, meu filho para cá, meu filho para lá. E eles falaram que eles eram o quê, gente? Gafanhoto, gafanhoto, gafanhoto. Ah, a gente é como um gafanhoto, que a gente é... Eles não acreditaram. Eles não substituíram o pilar da mentalidade deles. A visão de si mesmo. E esse aqui é o que não dá tempo de falar, mas... Esse aqui tem muito pano para manga para a gente, né, falar sobre a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Mas aqui já está a base para você estudar depois, tá? Esse texto aqui.
Uma visão equilibrada, realista. E quando a gente ajusta a visão sobre nós mesmos, automaticamente a gente ajusta a visão do outro, de quem é o outro, né? Que é o segundo pilar da nossa vida, que vai reger as nossas relações, os nossos relacionamentos com as pessoas, que vai definir se a gente vai ter uma relação saudável, abusiva, né? Então, quando a gente sabe quem a gente é, você sabe quem o outro é. Quem é o outro, gente? Pecador igual a você também. Pecador, salvo, amado, igual você. Ah, e se a pessoa não for crente? Se não for crente, você não ganha mérito nenhum. Melhor não é melhor do mesmo jeito. Tem que amar, respeitar do mesmo jeito. Por quê? Se você é salvo, não é por mérito seu. É tudo por graça, né? A gente recebe por graça de Deus. Então, não é nada que a gente é melhor. Nem porque a gente é salvo, a gente é melhor. Porque não foi algo que a gente conquistou. Entende, gente? Nós somos pecadores escolhidos. Deus escolheu a gente. Não é porque a gente é bonzinho. Diz a Bíblia que Deus nos escolheu quando a gente ainda era pecador. Sabe quando você era pecador, que vivia fazendo lá aquelas coisas? Que você tem vergonha de falar hoje? Foi naquele tempo ali. Não, antes daquele tempo. Depois a gente vai ver o versículo final. Antes daquilo ali. Mas a Bíblia diz que quando éramos pecadores, Ele nos amou. Então não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é melhor. Ninguém é melhor que ninguém. É muito importante a gente ajustar isso. Crente salvo, com a mentalidade redimida, ele não se acha melhor do que ninguém. E crente tem uma mania de fazer isso, né? Porque ele é religioso, ele vai para a igreja. Então a gente tem uma mania de se achar que é melhor. Cair nesse erro do mérito, de achar que a gente faz tudo certinho, que a gente segue a Bíblia e que a gente é melhor. Mas o Evangelho nos chama para uma visão equilibrada sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Jesus falou, ame ao próximo como? A ti mesmo. Do mesmo jeito que você se estima, você estima o próximo. Ele fala assim, faça com o outro o que você gostaria de fazer, fizesse com você. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem negócio de, você tem que se amar, se amar. Agora já está isso, né? Tem que se amar, amor próprio, amor próprio, amor próprio. Gente, se fosse para a gente se amar, aprender a se amar mais, se Jesus estivesse falando isso, Ele não falava. Ame ao próximo como a ti mesmo. As pessoas querem forçar a barra e dizer, ame ao próximo como vocês... Ame a ti mesmo primeiro. Eu vejo o pessoal falando assim, né? Primeiro você, porque não sei o que, quer forçar uma barra. É igual. Faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Entregue para o outro aquilo que você gostaria de receber. Porque ele não é melhor que você, você não é melhor do que ele. Somos todos filhos, pecadores e filhos de Deus. Filhos salvos, né? Pecadores salvos por Deus. Sabe? Somos iguais em valor. E segundo, somos diferentes em habilidades, né? Somos iguais em valor, mas somos diferentes em habilidades. E essas habilidades que Deus nos deu é para exercer o amor, é para ministrar aos outros. A cada um de nós foi dado uma história de vida, um temperamento, habilidades, dons, vocação, para ser colocado a serviço do outro. Mas você só faz isso quando você entende que o outro é igual a você, que o outro é tão precioso quanto você. Não tem esse negócio. Por mais que a pessoa precisa ficar olhando para o dinheiro que a pessoa tem, para a roupa que a pessoa tem. Nada. Nosso valor está em Cristo. Em sermos a imagem e semelhança de Deus e em sermos salvos pela graça de Deus apenas. Amém, irmãos? Está renovando a mente? Está entendendo? Eu queria que vocês entendessem aquilo que eu entendi, que eu achei muito legal isso aqui. Então, a gente é igual em valor, mas a gente é diferente em habilidades. Em Romanos 12, Paulo fala assim, Deus organizou a sua igreja, ou seja, nós, né, os seus filhos, de forma a serem interdependentes como um corpo. De forma que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, eu não preciso de você. Um não pode dizer que é melhor que o outro. Olha aí, outra vez alerta. O acolhimento aqui não é melhor nem pior do que o pessoal do louvor. Quando a gente faz treinamento aqui com voluntário, a gente fala sobre isso. Todo mundo aqui é servo. Cada um na sua área. Cada um servindo com o seu dom, com o seu talento. Mas ninguém aqui é melhor que ninguém. Não tem assim dizer que o olho é melhor do que a mão, gente. Fica sem olho que você vê como é, que faz falta. Fica sem a mão para ver como faz falta. Fica sem intestino para ver como faz falta. Somos todos igualmente valorosos em Cristo, por Cristo, tudo por Ele, nada por nós mesmos. Então isso aqui é remédio, gente. É remédio para a nossa alma. É cura. É precaução para a gente não entrar em relações abusivas. Isso aqui é remédio contra inveja,
contra narcisismo. Isso aqui é uma bênção. A verdade de Deus é uma bênção. E nós só vamos conseguir viver a vontade de Deus para as nossas vidas quando a gente renovar a nossa visão que temos sobre nós mesmos, sobre os outros, as outras pessoas e sobre o nosso futuro. Esse é o terceiro pilar da renovação da nossa mente, a nossa visão de futuro. Qual é a visão de futuro que o Evangelho nos propõe, gente? Obviamente, uma visão otimista. Por quê? Porque o crente é aquele que vive pela fé. E a fé é otimista. A fé é otimista. O crente é aquele que diz o quê? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O crente é aquele que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe por momentos difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Eu não terei medo porque o Senhor está comigo. Ele me consola. Eu choro, mas eu choro no colo do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa perspectiva de futuro. A Bíblia diz: experimentem, provai e vede que o Senhor é bom. Então, as nossas lentes, a nossa perspectiva de futuro tem que ser otimista, sim. A Bíblia diz que Ele é abençoador, Deus é abençoador. É importante que aquele que queira se relacionar com Deus, todo mundo aqui quer se relacionar com Deus, né? É importante que todos que queiram se relacionar com Deus saibam que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Deus é bom. É essa a perspectiva que o Evangelho nos propõe, de um Deus bom, que é seu papi, como foi falado aqui na semana passada, né? O nosso pai. Quem está cuidando de você não é a babá, é o papai. O melhor papai do mundo. Não é que tem pai que não foi legal, a gente tem às vezes uma imagem do pai, de pai, até a experiência que a gente tem na terra de pai atrapalha a nossa visão de Deus, né? A gente sabe disso. A gente tem uma experiência aqui com um pai terreno que não foi legal com a gente, e a gente pega isso aí e joga para cima de Deus e olha para Deus com esse filtro, com essa lente, com essa interpretação do que a gente viveu aqui na terra. Mas só que Deus é o pai dos sonhos. É o pai dos filmes de Hollywood, aqueles maravilhosos, perfeitinhos. É esse aí. Não é aquele que sua cabeça criou, naquela sua imagem, suas minhocas. Não. Não se limita à sua experiência de vida. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E isso é fundamento para a sua mentalidade. Nós podemos e devemos ter boas expectativas em relação ao futuro, porque Deus é abençoador daqueles que o buscam. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas estão colaborando para o nosso bem. Gente, tem muito versículo na Bíblia que fala sobre a perspectiva de futuro do crente, né? De como deve ser a nossa mentalidade, a nossa mindset do futuro do crente aí. Mas Romanos 8:28 eu acho que é o melhor. Acho que ele é o mais completo. Por quê? Porque Paulo não está aqui dizendo assim, ó, sejam confiantes. Porque ele é mais completo, eu acho, porque ele é realista. Mais uma vez você vai observar que a perspectiva de futuro também tem que ser equilibrada, realista, otimista. Observe que Paulo não está aqui dizendo, olha, siga em frente, confiante, porque todas as coisas estão colaborando por si mesmas para o seu bem. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo que o universo conspira naturalmente a nosso favor. Ele não está dizendo que a vida é bela, maravilhosa, que esse mundo aqui é maravilha para curtir. E que é bonita, e é bonita. Não está falando isso. Ele está dizendo que na nossa vida existe alguém que intervém no processo. Na nossa vida tem alguém que está mexendo os pauzinhos. Na nossa vida tem alguém. E Ele é quem está fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então a nossa mente pode querer romantizar, pode querer viajar aí, dizer, a vida é boa mesmo, a vida é bela, e tudo vai dar certo mesmo, porque tem que dar certo, só pode dar certo, nada pode dar errado. Lógico que pode dar errado, gente. Está dando errado para tanta gente aí. Tanta gente que passou bem menos do que você passou, já está destruída aí, e você está aqui aperfeiçoado no Senhor. Pode dar errado sim, e dar errado sim. Para muita gente, a promessa na sua vida de que todas as coisas boas e ruins estão colaborando para o seu bem. O sol e a tempestade, gente, nasce para todos. Problema todo mundo tem. Mas na sua vida, quando você ganha dinheiro, é para o seu bem. E na sua vida, quando você perde dinheiro, é para o seu bem também.
É isso que a gente precisa entender. Outro dia uma irmã me perguntou, mas fulana está ganhando tanto dinheiro, ela tem joia de cima a baixo assim, e nem é crente. Eu falei, mulher, tem que renovar a mente. Quando você tiver de joia de cima a baixo, é para o seu bem, eu só sei disso. Quando você não tiver, é para o seu bem também, Deus está te abençoando. Você é abençoado, você só cai para cima. Agora, às vezes, a Bíblia diz que o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa é dar o que ela quer. Quer dinheiro? Tome. Porque ela fica achando que é ela mesma que ganha. Ela se ilude, ela se enreda no achismo dela, no ego dela. E ela fica mais longe de Deus. Tira o olho da vida dos outros. Ainda mais do não crente, gente. Às vezes a pessoa está ali trabalhando, ganha dinheiro e viaja, mas não curte, não tem paz, não tem vida. Você não sabe de nada da vida da pessoa. Para de olhar o Instagram. Isso aqui, Instagram, não vou dizer que é tudo mentira, mas, gente, não reflete a realidade. 100% eu posso dizer. Não reflete a realidade. Entende, gente? Então, se você ganhar dinheiro, se você ficar famoso, é para o seu bem. Se você não ficar, passar luta, aprovação, é para o seu bem também. Esse é o bem. A questão é o bem que Deus está fazendo. Às vezes a gente quebra a cabeça com isso. Qual é o bem que Deus está fazendo? Deus está te aperfeiçoando. Deus está te transformando à imagem e semelhança do Filho dele. Está te fazendo parecido com Jesus. E quer te levar para o céu. Esse é o bem que Deus está fazendo. Deus não está tão preocupado com o seu conforto, como Ele está preocupado com o seu caráter. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te fazer um Jesuscópio, uma cópia de Jesus mesmo, como o pessoal fala lá. Isso é o bem maior que Deus está fazendo. Para fazer isso, Ele vai fazer muita coisa. Coisa boa e coisa ruim. Mas todas as coisas vão estar colaborando para o seu bem. E isso está no cerne, é fundamento para a nossa perspectiva, para o nosso mindset. Uma perspectiva otimista. A gente tem que deixar esse negócio de medo existencial para quem não é crente. Eu sei que é difícil, viu, gente? A gente vem com as nossas histórias de vida, com os traumas, com os medos, ansiedade. Mas a gente tem que trabalhar, pregar para a nossa mente todos os dias a verdade da palavra de Deus até entrar. Porque na terapia é isso que vão fazer. Eles vão desconstruir as suas crenças disfuncionais, com base nos critérios deles. A gente sabe que é disfuncional porque a gente tem a palavra, a gente tem o prumo da palavra de Deus. E a gente sabe qual é a crença certa que a gente tem que ter. Eu estou aqui mostrando isso. Qual é a base, qual é o fundamento, qual é o prumo que você vai se basear. Lá fora, não sei como é que eles fazem, né? Abordagem milhões. Para dizer que até que você está certo, que a verdade é a sua, que está dentro do seu interior. Lá fora a coisa está perdida. Mas aqui a gente tem prumo. Aqui a gente segue alguém que chama-se de eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E eu sou a vida. Ele diz eu sou a verdade. E a verdade está aqui, no Evangelho. Então a nossa perspectiva é baseada nisso aqui. A nossa autoestima é baseada no que a Bíblia diz que somos. Agora a gente tem que acreditar. Porque o povo lá de Israel sabia que Deus tinha tirado eles do Egito. Pelo amor de Deus, Deus abriu o mar vermelho, gente. E Deus já fez isso para dar um choque na mentalidade deles. Porque Deus sabia que estavam há 400 anos sendo chamados de escravos, tomando chicotada. Deus sabia que eles precisavam de um choque. Deus então mandou milagres ali para abrir o entendimento deles. Para mudar, para renovar, dar novas experiências, ressignificar. Mas eles preferiram não acreditar. Ficou mais forte aquilo que tinham vivido. Foram 400 anos se enxergando como escravos, se enxergando como gafanhotos. Por isso que não é fácil mudar a mente e viver a vontade de Deus. Porque não é fácil mudar crenças enraizadas. Não é fácil mudar o que o seu pai disse que você é. Não é fácil mudar o que sua tia, sua avó. Não é fácil mudar o que aquele abuso comunicou a você. A sua interpretação que você tirou, as conclusões que você tirou daquela experiência. Não é fácil. A gente tem que ir nas raízes da nossa mentalidade. Com a palavra de Deus que é apta. A Bíblia diz que ela é apta para isso. Para entrar no profundo e no escondido, na divisão entre juntas e medulas.
onde o terapeuta não vai, o Espírito Santo vai lá com a palavra. Você tem que crer. Isso tem me abençoado tanto, gente. Depois eu comecei a estudar psicologia, a gente pega a Bíblia e olha as coisas. É tão lindo ver que Deus, que a sabedoria de Deus é maior. Que Deus tem resposta. Eu não sei como é que o povo vive lá fora, gente. Sem a palavra de Deus. O que é a verdade? Como eles vão alinhar as crenças deles? Sem prumo. Sem parâmetro. Por isso que ficam, se ame, é você. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Se priorize. Lógico, tem que saber respeitar nossos limites. Mas não é bem assim. Sinceramente, se eu fosse de me priorizar, eu não estava nem aqui hoje. Estou aqui pela graça de Deus, servindo a Deus em alegria. Fazendo isso com vocês, estou aqui com minha família. Apesar dos pesares. Então a gente precisa viver isso. Quando as coisas dão certo na nossa vida, a gente não diz, claro, assim também tem que dar certo, tem que dar certo. Não. A gente diz, graças a Deus. Graças a Deus, porque dele vem toda boa dádiva nas nossas vidas. É assim que nós dizemos. Nós entendemos que temos alguém velando por nós, zelando por nós. A gente não fala, também, né? É assim que tinha que ser, não tinha que ser nada. Graças a Deus. Sabe aquela dúvida que fica na cabeça do pessimista? Será que vai dar certo? Será? E se eu não casar? E se eu não tiver filho? E se minha mãe morrer? E se? A gente tem que combater isso. Eu sei que é difícil, é fácil. É normal a gente ter medo, sabe de quê? Do leão, encontrar com um leão na selva. Na roça, né, Silas? Ele disse, você não falou que era da roça. Quando o pastor Paulo mandou levantar a mão. Aí eu disse, mas eu ia mesmo na roça. Já andei muito pelas roças. E já tomei carreira de boi, de touro. Gente, vocês já deram de cara com touro terrível, com vaca? Dá um medo, é desesperador. É normal, esse medo aí a gente aceita, até tolera, né? Fisiológico, é instintivo. Encontrar com uma barata, né? É normal. Inclusive se for, sobretudo, voadora, né? É terrível, é assustador. A gente aceita. É instintivo, você nem... Mas esses medos existenciais do que vai ser da nossa vida, do que comeremos, do que bebemos, para onde vamos, de onde vimos, e se minha mãe morrer, e se eu me separar. Gente, eu sei que é difícil, mas a gente tem que viver acima disso. A gente tem que trabalhar esses medos existenciais. E a gente vai fazer isso com base na palavra de Deus. Fundamentando os nossos pilares mentais no lugar certo, no fundamento certo. Que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. O Evangelho é esse fundamento, é a verdade que nós temos para nos embasar, para basear toda a nossa vida, para nos posicionarmos na vida. Amém, irmãos? Quando alguém chega para mim e fala assim, eu tô mal, eu tô assim, uma pessoa que não é crente chega para mim dizendo, tô ansiosa, eu tô mal, eu tô angustiada, eu tenho medo, não sei o quê. Eu digo, rapaz, eu não disfarço, eu não sei disfarçar muito. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de disfarçar, eu entrego logo. E aí eu digo, eu entendo. Não, eu também estaria, se fosse eu também estaria. Porque sem Deus, minha filha, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse Deus, eu estaria igual a você assim. Porque esse mundo é mau. Esse mundo está de cabeça para baixo. Não tem que garantia. Tem hora que dá vontade de dizer assim, mundo, para de rodar que eu quero descer. Né? É estranho esse mundo. É um lugar esquisito, inóspito. Não é um lugar confortável. Bem que Jesus disse, vocês vão ter aflições. Ou lugar doido, bolo doido que é esse mundo que a gente vive. Né? Então a pessoa vem para mim falar isso, eu digo, é verdade. É para estar assim mesmo. Não vou dizer a você que não. Não vou ficar te iludindo. Porque qual a garantia que essa pessoa tem, gente? Quem não é salvo, não tem Jesus, não tem Deus. Qual é a garantia que essa pessoa tem? Não tem. Mas você tem. Você tem garantia. Quer saber qual é a garantia que a gente tem? Romanos 8, 29.
Pois aqueles que previamente conheceu, quer dizer que ele te amou primeiro, antes da fundação do mundo. Eu falei que foi quando você era pecador, né? Antes de você nascer, antes da fundação do mundo, estava escrito nas estrelas. Ele te amou, te conheceu previamente. E a quem previamente conheceu também predestinou. Para quê? Para ser conforme a imagem do seu filho. Ou seja, ele planejou um destino para você, ser a cara de Jesus e te levar para o céu. E aos que predestinou também os chamou e os justificou. Ou seja, te deu um status de legalmente justo e inculpável. Pelo amor de Deus, gente. E aos que justificou também glorificou. Aqui é interessante. Porque Paulo está falando que já fomos glorificados antes da gente ser. Isso aqui é algo que vai acontecer, a glorificação na glória, quando a gente for para o céu. E ele está falando aqui aos que conheceu, predestinou e justificou e também glorificou. Ele fala da glória como algo tão certo, que já está garantido. Sabe por quê? Porque é o pacote completo de Deus. Já está garantido. Esse amor, essa garantia. É esse amor aqui que nos garante a perspectiva de futuro. É esse amor aqui que mede as lentes, o grau das nossas lentes. E ele fala assim, olha só, olha o raciocínio lógico, né? Olha o raciocínio, ou seja, que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, a mentalidade do salvo tem que chegar a um raciocínio lógico. Quando você é salvo e você renova a sua mente, você chega a um raciocínio lógico, depois de entender que o amor de Deus com você, que a história de amor entre você e Deus começou na eternidade, está atravessando essa terra aqui maluca e vai terminar na eternidade de novo. Ele fala, vocês precisam cair a ficha. Ele fala, não, eu estou falando, a versão está aí não atualizada. Mas ele fala aqui, como assim, em outras palavras, ele está falando isso, ó. Olha só se isso aqui não está pedindo. Gente, pera aí, raciocínio lógico. É esse o nível do amor de Deus? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Você está falando, pera aí, o que a gente vai dizer diante dessa garantia aqui que nós temos? Diante desse nível de amor? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Deus é conosco. Deus está sorrindo para a gente. Deus está nos favorecendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho. O pastor fala isso direto. Gente, já deu Jesus. O que mais que você está preocupado? Se ele já deu Jesus, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. É coisa demais, gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, a única coisa que a gente poderia ter medo nessa vida, que faz sentido, é ter medo de perder o amor de Deus. Esse amor aqui era a única coisa que a gente... Mas como você viu aqui, como a gente leu, não tem como. Está tudo garantido já. Até a glória já está garantida. Você glorificado, ó, Paulo já está falando que vocês já estão lá glorificados. Já vejo vocês glorificados. É garantido. Estava escrito, ó, já foi. Antes da fundação do mundo já está tudo esquematizado, tudo garantido. E ele fala, quem nos separará? Nada pode nos separar, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele fala, eu estou convencido, no final, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que acontece no presente e nem o que vai acontecer no futuro, nada poderá nos separar desse amor. Pronto, essa é a sua garantia. Aí você decide se você acredita nisso aqui ou não. Não vai ficar de pé? Essa é a sua garantia. Agora saiba que ou você acredita nisso aqui e vai viver sua vida abundante, segundo a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, ou você não vai viver não. Ou você renova, passa pelo prumo do evangelho, faz o que precisa ser feito para você viver isso aqui, para você acreditar. Não é fácil para mim acreditar em tudo isso aqui também não. Eu prego para minha mente todos os dias, porque passa pela cognição. O Espírito Santo pega a palavra e tem que processar na mente. Não é assim.
Renovação da mente é gradativa. A gente precisa se empenhar nesse processo. Se expor à palavra de Deus, se expor ao Evangelho e acreditar, porque às vezes a gente já sabe. Todo dia a gente prega isso aqui, né? Já sabe. Mas a gente está falando, porque precisa falar até entrar. Até entrar, até fazer diferença. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu lembrei muito da minha mãe. Porque Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Deus encontrou com a minha mãe, ela tinha 22 anos. E minha mãe estava com a mentalidade dela completamente distorcida sobre quem ela era, como que ela devia se relacionar com as pessoas. E também ela estava com uma perspectiva de futuro péssima, porque ela estava em depressão há 5 anos. Com 3 filhos pequenos ela já tinha. E muito disso, né, tudo que aconteceu na vida dela, até os 22 anos, ela já tinha sofrido muito. E uma das coisas que mais marcou ela, acho que, né, que influenciou muito a tristeza dela, é que ela teve um episódio, quando ela tinha uns 10, 11 anos, na família dela, onde ela ficou sabendo que o irmão dela tinha furtado umas frutas do vizinho. E ela, ainda criança, chegou para os pais. Alguém passou lá querendo saber quem tinha pegado as frutas, alguém de fora. E aí ela sabia, e ela chegou para os pais e falou: foi ele, foi meu irmão, eu vi, eu sei, foi ele que pegou as frutas. Ele roubou, furtou, né? Falou. E aí os pais ficaram com raiva dela, porque a menina era preferida, né? O irmão preferido. E ela nem morava com os pais, tinha acabado de chegar para morar, já tinha morado com os tios, né? Que já tinha sofrido uma rejeição na infância. Aí voltou para estudar na cidade. E aí teve que sair de casa de novo. Foi botada para fora de casa porque chamou o irmão disso. Ainda com 10, 11 anos, né? E aí ela disse que o que marcou ela foi uma carta que o pai dela escreveu. Que dizia assim, um monte de coisa, falava assim: você é uma mensageira de coisas ruins. Isso ficou na mente dela. Lógico, a palavra dos pais, né, falam pra gente é muito importante. Aí ela ficou com essa carta na mão. Até o dia que ele encontrou Jesus. Por que isso me edifica tanto? Porque ela é uma das poucas pessoas que eu vejo que acreditou nesse amor. Ela acreditou, ela se lançou nesse amor. Ela foi curada logo de depressão. Não foi para terapia, não foi para médico, não foi nada. Foi Jesus. Jesus mudou a vida dela, mudou a perspectiva dela. Minha mãe virou uma bênção. Ela carrega esse amor que a gente cantou aqui pelas pessoas. Ela tem uma autoestima ótima. Ela tem uma autoestima ótima. Apesar de tudo que já passou, ela tem uma autoestima ótima, equilibrada. Ela tem uma perspectiva do futuro maravilhosa, de que Deus está fazendo coisas boas, que Deus sempre está fazendo. E a gente vê isso, Deus cuidando da vida dela ao longo dos anos. Hoje eu posso olhar para trás, depois de quase 40 anos de ver a história. Eu vejo o quanto que Deus é real na vida dela, o quanto que esse amor, o quanto que ela ter acreditado nesse amor, gente, fez diferença na vida dela. A gente precisa acreditar. Para renovar a mente, você vai se bater com as crenças profundas que estão aí há muito tempo, dizendo o contrário daquilo que Deus fala que você é.
Mas você precisa acreditar e se lançar em fé. Mesmo que você ainda não esteja vendo, você sabe a verdade, você vai agir como se fosse. E você vai experimentando o milagre, vai começar a acontecer na sua vida. E você vai se posicionar diferente, ninguém vai te abusar mais. Você não vai precisar ficar mendigando o amor de ninguém, amizade de ninguém. Tem gente que é ciumento com os amigos, com o namorado. É uma insegurança, é um medo do futuro, é um medo de passar fome, é um medo exagerado, fora do normal. E tudo isso é por conta da história de vida mesmo, dos traumas, das crenças, de tudo como foi construído. É normal. Mas Deus é especialista em pegar as nossas histórias de vida e transformar em coisas maravilhosas, em testemunhos maravilhosos. Mas a gente precisa crer. Eu digo para vocês o que eu digo para mim. A gente precisa crer, acreditar. Se a gente não acreditar, não vai adiantar. Porque Israel sabia que eram filhos de Deus agora. Deus estava todo com eles, chamando de filho, meu filho para lá, meu filho para cá. Quando eles viram a terra lá, os desafios, eles falaram: somos como gafanhotos. Acabou tudo, caiu todo por terra. Toda a verdade eles deixaram de lado e preferiram acreditar nas velhas crenças. É muito difícil mudar mentalidade, mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa e nós vamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse povo aqui vai viver a vontade de Deus, vai viver a boa, perfeita. Ninguém vai impedir, o diabo não vai roubar, porque aqui é pregado a palavra de Deus e a palavra é verdadeira. Ela vai entrar e vai fazer diferença na sua vida. Se permitam, vocês são privilegiados, não é porque é meu marido não. E os pastores aqui são maravilhosos também. Não sou eu sou a menorzinha aqui. Mas, gente, a gente preza por pegar uma palavra verdadeira aqui. Aqui não tem enrolação, não tem vitória, não tem campanha, não tem nada disso. Só essa campanha agora, né? Agora tem. Agora tem campanha, mas não é aquela, né? Você sabe. Então, assim, a palavra está sendo pregada. Pega essa palavra, faz como minha mãe fez. Se apega, acredita, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, amém? Vamos louvar ao Senhor, Ele é o fundamento. Você vai construir em Deus agora, seus pilares em Deus. Será abalado, não importa o que falem, não importa o que as pessoas falem. Eu vou construir minha vida. A construção
O amor que vai transbordar, o amor que a gente recebe dele, a gente vai transbordar para o outro. Oh Deus, nós estamos aqui, oh Deus, nessa manhã, rendidos ao Senhor, rendidos ao teu amor, Deus. Nós queremos pedir perdão pela nossa incredulidade, Deus, porque já ouvimos tantas vezes a tua palavra. Nós já ouvimos isso aqui tantas vezes, mas não cremos, ó Deus. Ainda vivemos sofrimentos emocionais, espirituais, mentais, medos, ó Deus, que não nos cabem, porque nós não acreditamos na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a chegar nos lugares escondidos, a chegar nas fortalezas mentais e desconstruir os pilares que estão errados, ó Deus. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos viver os milagres, nós queremos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a renovar as nossas mentes. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos de Ti. Nós confiamos em Ti. Nós recebemos de Ti nessa manhã a Tua graça, Deus. A Tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão dos santos esteja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E quem crê diz amém. Boa semana, queridos.